Vamos começar a aula de hoje. Por quê mesmo? Porque maravilhas acontecem e vão continuar acontecendo em nossas vidas. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí me ouvindo. Vamos para a aula? Pega o seu material, hein? Se organize e vem comigo. Vamos dar uma retomada no que nós vimos até agora nesse capítulo, tá? Do reino protoptista. Nós falamos o quê? Das características gerais desse reino e quem faz parte deles. Não é mesmo? O que nós falamos? Que são quem fazem parte deles? Protozoários e as algas. Lembrando que são as algas uni e multicelulares. Lembraram? Então, as algas uni e multicelulares. Certo? Aprenderam também sobre as características dos protozoários e sobre sua estrutura. Quem que eu peguei como exemplo mesmo? Lembra lá da estrutura da ameba. Certo? Lembraram disso? Então, nós falamos da característica geral do reino e depois falamos especificamente das características dos protozoários. Aí falei das características e das suas estruturas. Agora, nessa aula, vocês estejam bastante preparados para aprender sobre a reprodução e as suas classificações. Estão prontos? Todo mundo pronto, né? Observem aqui. Agora nós vamos falar sobre a reprodução desses protozoários, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando, demonstrando a reprodução da ameba, ok? Então, a maneira que geralmente eles se reproduzem é pela divisão, divisão ou duplicação do seu núcleo. Chama divisão celular. Vai começar a se dividir aqui, Tá vendo as etapas? Então, isso eu chamo de divisão celular, tá? Partindo de quem? De uma única célula. Lembrando que uma única célula, eu chamo isso de unicelular. E eles vão originar quem, gente? Duas novas amebas, a partir da separação desta única célula, formando duas, o quê? Idênticas, tá vendo? São idênticas. Quando isso ocorre, prestem bem atenção, vocês já sabem disso, mas eu vou reafirmar aqui, Nós estudamos isso desde lá de classificação dos seres vivos. As características, as classificações, lá no capítulo 1 e 2, aí nós só fomos progredindo. Olha só como vocês já escutaram essa palavra. Quando isso acontece, nós vamos dizer que é uma reprodução do tipo quê? Abram bem seus ouvidos aí. Assexuada. Lembra lá? O que é uma reprodução assexuada? É aquela que não tem troca de quê? De material genético. Lembraram? Então, para os protozoários, esse tipo de reprodução nós vamos chamar agora de bipartição ou cisparidade.
Exatamente. Então, esse tipo de reprodução que acontece com os protozoários, do tipo que? Assexuada. De uma, ela se duplicou, se separando e formando duas amebas, no caso, idênticas. Eu chamo isso de reprodução assexuada do tipo que? Bipartição ou cisparidade. Então, já aprendemos a forma de reprodução assexuada. Já sabíamos disso. E agora, o que é novo? Como eu vou chamar para os protozoários esse tipo de reprodução, tá? Ele é conhecido como bipartição, ou se divide, ó, se parte, ó. Bipartição, duas partes, certo? E essas duas partes são o quê? Iguais no final das contas. Tranquilo? Tenho certeza que está tranquilo. Agora, nós vamos falar do outro tipo que pode acontecer, tá? São raros, é raro acontecer, a maior parte é da assexuada, mas quando acontece a sexuada, é porque ele vai pegar o quê? O material genético do macho e da fêmea, vai pegar uma parte de cada um, tá? Em raras situações, mas pode acontecer. Esse tipo de reprodução é chamada de quê mesmo? Sexuada. Quando isso acontecer, nada mais é que o quê? A troca do material genético. Lembra lá que a assexuada não tem troca de material genético, mas a sexuada tem troca de material genético do macho e da fêmea, certo? Ocorrendo o quê? Uma divisão celular. Pegou um pedaço desse com um pedaço desse, ocorreu uma junção. Aí nasceram novos protozoários com característica genética da fêmea e do macho. Então, eles não são idênticos. Quando isso acontecer, prestem bem atenção para o novo tipo de nome que vocês estão aprendendo. Quando isso acontecer, esta reprodução é chamada de conjugação, tá? Eles se conjugaram, eles se juntaram, tá bom? Conjugação. Então, reprodução dos protozoários pode acontecer de modo assexuada e raramente sexuada. Quando acontecer de modo assexuado, ela é chamada de bipartição ou cisparidade. Vão ser da mesma célula, eles vão se separar, ok? Se partir. E a sexuada, eu pego material genético do macho, da fêmea, pego um pedaço de cada um, junto, faço a junção dessas células e nascem novos protozoários com característica de um pouquinho de cada um. Tá bom? Entendido sobre reprodução? Posso passar para frente? Deixa eu ver se eu ouvi. Sabia que eu poderia passar para frente. Vamos lá? Meus amores, eu fiz questão de retomar este exercício aqui, ó, porque quando vocês responderam ele, vocês tinham embasamento teórico para dizer o quê? Sobre reprodução assexuada, reprodução sexuada, que tem troca de material genético, que não tem. Então, se a sua resposta foi voltada para isso, não está errada. Agora, o que você vai fazer? Você vai, com esse novo conhecimento, você vai completar a sua resposta, certo? Então, por isso estou fazendo a correção desse exercício, porque a cada vez você vai o quê? Aumentando o seu conhecimento e melhorando as suas respostas, tá bom? Não é para você apagar aquilo que você respondeu.
Você vai agora completar o que foi respondido, tá? Baseado naquilo que eu vou te falar agora. Tudo bem? Quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou dar uma reorganizada, passar pelos conteúdos, tá? Que vocês tiveram dúvidas, por isso eu peço sempre para vocês. Tratem de colocar uma observação naquilo que você não entendeu, para quando nós estivermos juntos, eu poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos analisar esta tirinha aqui que vocês já analisaram e vamos analisar novamente. Vamos lá? E responda. Olhando o quadrinho aqui, ele está dizendo: a ameba fica muito chique usando este cinto. Usando um cinto. Zip! Ixi, apertou demais, hein? E o que aconteceu? Só não pode apertar muito, gente. Quando você analisou esse exercício, você deduziu que o processo foi o quê? O que foi evidenciado nessa tirinha? Que eles se partiram, né? Só que agora você já sabe responder com um complemento. Eles se partiram? Se dividiram? Se dividiram. São iguais? São. Você saberia deduzir que era uma reprodução assexuada, certo? Até aí, tranquilo. Mas você vai perceber, vamos para o outro lá, para A e a B. E aí eu vou responder completando um ao outro. Olha lá como evidenciava você em dizer que a reprodução podia ser assexuada ou sexuada. Presta atenção na outra, na letra B, ó. É fácil perceber que o bebê humano, já falei isso em sala de aula, não é idêntico aos seus pais, mas apresenta uma o quê? Combinação de características. Lembra lá? DNA do pai, DNA da mãe. Quando eu falei de reprodução, o quê? Sexuada. Lembra? Que o material genético é 50% de um, 50% de outro. Ok? Então, no caso das amebas, ilustrado nesta tirinha aqui, ó, os organismos são idênticos ou são diferentes? Se ela se dividiu no meio, passou, ó, os dois terem carinhas, então elas são o quê? Idênticas. Se elas são idênticas, elas são reproduções do tipo assexuada, certo? Pela própria afirmação aqui, ó, você já deduzir que seria uma reprodução assexuada. Isso já estava bem trabalhado em sala de aula com vocês, tá? Agora vamos além com o que nós aprendemos hoje sobre reprodução dos protozoários. Vamos lá? Olha lá. Se eu dividir, lembra a palavrinha que eu falei agorinha? Se eu dividir, que tipo de reprodução é? Ela é chamada como a assexuada, bipartição ou cisparidade. Lembraram? Ok. Então, é um tipo de reprodução assexuada. A resposta de vocês estaria até aqui. Agora, você complementa colocando que é do tipo bipartição ou cisparidade. Tranquilo? O próximo, a letra B, ó. Falando lá do que é idêntico e que não é idêntico. É idêntico? São idênticos, sim. Por que mesmo, gente? Porque eles vêm de uma reprodução o quê? Assexuada, do tipo bipartição. Partiu, logo não houve o quê? Troca de material genético. Uma coisa puxou a outra. Agora você completa o seu caderno. Tudo bem? Deu para entender? Se não deu para entender, meus amores, coloque uma observação no seu caderno, que eu vou
ajudar vocês na hora que nós voltarmos. Tranquilo? Conto com vocês, hein? Meus amores, eu vou deixar para vocês esse link aqui para vocês entrarem lá no YouTube e visualizarem como que é feita essa reprodução que nós acabamos de estudar, assexuada, tá? Só que agora não vai ser da ameba, que nós já falamos dela agora e falamos anteriormente. Nós vamos falar agora para vocês visualizarem essa do paramécio, tá? E aí vocês vão ver certinho como que faz essa reprodução assexuada deste protozoário, que é um outro exemplo de protozoário, que são os paramécios, que nós vamos continuar falando deles durante as aulas, tá bom? Então, o último tópico da aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação desses protozoários, tá? E ela se dá através do meio, do modo, da forma de locomoção. Então, eu vou classificar eles através do sistema de locomoção, tá? Que eu já falei um pouquinho quando eu falei da ameba e quando eu falei do paramécio, tá? Vamos lá? São 4 tipos. Eu divido ele em 4 grupos. Então, eu classifico através da locomoção a partir de 4 grupos. Eu chamo eles de pseudópodes. Quem representa os pseudópodes? Meio de locomoção da ameba. Lembra lá? Pseudo e o podes. Lembra? O que significa? Pseudo, falso. O quê? Pés, né? Lembra? Então, falsos pés. Então, a ameba tem o sistema de locomoção pelo pseudópodes, ok? Falsos pés. Os flagelos ou flagelados têm como exemplo a giardia e o trypanosoma. Olha como eu identifico o sistema de locomoção dos flagelos. Através dessa cauda aqui, ó. Todos que possuírem esta cauda, eu vou chamar eles de que tipo? Flagelados. Qual é o meio de locomoção? Por flagelos, tá? Cílios. Pensa nos nossos cílios. Coloca a mão no seu cílio aí para você sentir. Exatamente assim que os paramécios se locomovem. Aqui um exemplo de paramécio, ó. Tá vendo aqui, ó, bem pequenininho aqui ao redor deles? Então, isso chama modo de locomoção através do cílios. Como se fosse um monte de cíliozinho nosso aqui, ó, ao redor dele. Ele se locomove dessa maneira, tá? Vocês vão conseguir observar lá no vídeo que eu pedi para vocês olharem lá no YouTube com o link que eu passei. Vocês vão ver certinho os cíliozinhos como ele vai se locomover até fazer a sua duplicação, certo? Que é o meio de reprodução assexuada, né? Por bipartição. Agora tem um outro tipo que é nenhum modo de locomoção, que são os plasmódios, que é representado por esse aqui, ó, não tem nenhum meio de locomoção, tá? E eles são considerados o quê? Parasitas. Então, meus amores, estudamos agora a classificação dos protozoários de 4 maneiras diferentes através de sua locomoção. Pseudópodes, flagelos, cílios e nenhum, que são os parasitas, tá? As próximas aulas nós vamos falar de cada um deles especificamente. Aí vocês vão entender a característica de cada um através do modo de locomoção. Tudo bem? Então, façam a tarefa que eu vou falar sobre ela agora. Agora, finalmente, a nossa tarefa. No caderno,
no caderno, vamos pegar uma canetinha aqui. No caderno, a página 7 e 5, juntando as peças, exercício 1, tá? Atividade interativa, vocês vão começar, porque nós estamos ainda nos protozoários, não falamos das algas, então não tem como finalizar a atividade interativa. Vocês vão começar com o exercício 1, 2 e 3, tá? Colocando a justificativa, ou seja, o que esses exercícios trouxeram de conteúdo, de conceito para você, durante você estar fazendo eles, tá? Anotem no caderno. Na pasta de ciências, vocês vão iniciar um mapa conceitual sobre os protoctistas. Só que dentro dos protoctistas, nós só estamos falando dos protozoários. Mas aí, o que você vai colocar lá no mapa? Olha a dica maravilhosa da professora aqui. Tudo aquilo que vocês trabalharam comigo durante a semana, sobre os conceitos trabalhados durante a semana. Eu botei as dicas aqui, ó. Características gerais dos reinos protoctista. Falamos das características dos protozoários. Sua estrutura, lembra lá da ameba? Falamos do tipo de reprodução, lembram? Bipartição ou conjugação, que é assexuada e sexuada. E classificação por meio das locomoções, que são os pseudópodes, os ciliados, e assim vai, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus e tarefa no dia 5 e no dia 6 estará postada, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Não se esqueça que nós sempre estaremos juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.